Oi, meu amorzinho. Vamos jogar de solé? Vamos de noite, tá? Você quer ir? Eu quero. Então a gente vai. Papai vai fazer um periscópio aqui na piscina agora, tá? Fala, galera, bom estar com vocês, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui no quintalzinho de casa. Olha que bacana, quero dedicar a vocês que estudam isso aqui, ó. Hoje, apesar de ser inverno na Flórida, atipicamente está um calor desgraçado hoje. E eu quero brindar a aprovação de vocês. Ó, galera do Esquadrão, alô Esquadrão, alô Esquadrão. Direito Constitucional na veia, vamos fazer um aulão top demais aqui hoje, olha só. Um brinde à tua vitória, o champanhe da vitória, o Chandon Rosé da aprovação. É um prazer receber vocês aqui, abrir um pouquinho aqui do cantinho da minha casa, aqui na Flórida, pra gente bater um papo muito legal. Olha que bacana, galera, uma Chandonzinha, tá? Pra gente brindar essa aprovação aí. Galera que vai fazer aí segunda fase do exame de ordem. Não, era só tributário, esqueceu a gente, não esqueci vocês não. Ô galera, nesse exame eu ainda tô vinculado nas turmas da manhã e da noite em tributário. E eu dei uma participação especial na turma de constitucional. Nós somos quase 100 pessoas aí na turma de constitucional, né? Junto com o Rafa. E Rafa tá puxando forte o bonde, né? E agora, no próximo exame, eu já entro com aula todo dia. Vou fazer direito tributário só de manhã. E no próximo exame, que vocês não vão ter que fazer, porque vocês vão estar aprovados, eu vou puxar de noite a turma de constitucional com aula todo dia. E aí a gente vai estar dividindo meio a meio tempo, tributário e constitucional. Vai ser muito bacana. E eu resolvi aqui abrir o Periscope para acolher vocês, o pessoal aí do Esquadrão, né? É o Thalisson que tá aí? Faleiro, né? Isso, aprovação em massa, vamos que vamos. Dario Grande, que resenha com esse bonezinho, né, meu irmão? Bonezinho da Disney, é verdade. Aline de Brasília, a galera toda aí. Zé Júnior, ó, o Esquadrão Constitucional todo aqui presente. Cadê as meninas? Cadê Mi? Cadê TT? Cadê o pessoal? Leana, cadê a turma do Esquadrão STF? Né? Vamos lá, Esquadrão. Cadê Mano com aquele pagodinho lindo, coisa linda? Alô, Esquadrão. Alô, Esquadrão. Né? Domingo vou buscar minha aprovação. Vai ser lindo, vai ser lindo. Alô, galera do Esquadrão. Em caso de nota 10, o portal patrocina a dessa. Ô, meu irmão, se tirar 10, a gente tem que fazer um festão, tomar o champanhe da aprovação, né? Então, vai ser bacana. Eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados. E a gente vai puxar aqui uma aula muito maneira, tá? É que a gente vai conversar sobre reclamação constitucional, que é um tema super importante, tá certo? Eu vou sentar aqui, que tá um calor miserável, tá? Aqui na beira da piscina. Ai! Tem que sentar aqui, né? Tô aqui com minha sunguetezinha pra gente bater um papo legal, tá? Sobre direito constitucional, sobre o Instituto da Reclamação Constitucional. O pelotão tá aqui, Nath. Isso aí, galera de tributário, bem-vinda. Vocês são meus afiliados, galera do Lince Predador, junto com o pessoal do Esquadrão, né? A gente forma, na verdade, um grande exército de pessoas apaixonadas pelo estudo e independente da disciplina que a gente foca numa prova de segunda fase. O importante é a gente sempre ter em mente que o que vai mudar as nossas vidas positivamente é o estudo como um todo. Não é? Para uma prova você foca em uma matéria, mas você não pode ficar preso somente naquela matéria, correto? Então você, pessoal de tributário, já falei com vocês, eu quero que vocês, após passarem agora, façam um curso de Direito Constitucional comigo. E a galera aí de Constitucional, né? A galera aí de Constitucional, faço questão de ter vocês depois estudando tributário comigo, para que todos vocês que fazem o treinamento comigo passem pelas duas bases, tributário e constitucional, passem pelas duas bases, que são duas matérias muito fortes do direito público, beleza? Isso, tributário aqui dando força, pessoal de constitucional aprendendo mais, isso aí. Aqui, isso, Lúcio, maravilha, a gente não tem competição, né? Aqui nós somos todos irmãos, jogamos no mesmo time. Hierarquia entre LO e LC, procede? Não, não procede, não procede. O STF nunca entendeu e nem entende que há hierarquia, pelo contrário, o STF julgou recentemente que não há hierarquia e nunca houve. Não é? Além de ser bizarra a informação, o STF nunca teve esse posicionamento. Quem um dia chegou a tê-lo foi o STJ e depois o posicionamento foi corrigido, foi até revogada, cancelada.
uma súmula do STJ que fazia menção a uma possível hierarquia que nunca existiu, jamais existiu entre LO e LC. O que existe é uma reserva de matéria, né? Hierarquia é um outro ponto de avaliação na análise, no escalonamento das fontes normativas na pirâmide de Kelsen. Tanto lei ordinária como lei complementar, como lei delegada, né? Como fontes de equiparação às leis, se posicionam no mesmo andar da pirâmide, abaixo da Constituição e das fontes supralegais e infraconstitucionais, e buscam fundamentos de validade no mesmo ponto. LO e LC buscam ambas fundamentos de validade na Constituição. Não há hierarquia da LC sobre a LO. O que existe, repito, é uma reserva de matéria, de sorte aqui em certos assuntos, em certas matérias, não é? Somente se pode legislar por lei complementar. São as matérias reservadas à LC. O que existe, repito, é uma reserva de matéria, e nessas matérias, somente através de lei complementar, se pode legislar. Nessas matérias que o Constituinte seleciona para que somente se possa legislar por lei complementar, será insuficiente uma lei ordinária. Se vier uma lei ordinária normatizar assuntos feitos reservados à lei complementar, essa lei ordinária será inconstitucional, né? Então haverá um vício, haverá uma inconstitucionalidade por se estar através de um processo legislativo simplório, que é o da lei ordinária, legislando em matéria para a qual se exige lei complementar, tudo bem? No mais, as matérias que são reservadas à lei complementar somente podem ser legisladas por lei complementar, não pode lei ordinária e isso, inconstitucionalidade formal, atuar ali, ok? Agora, quando eu tenho, né, uma matéria que não é reservada à lei complementar, ou seja, uma matéria que basta a lei ordinária, tanto faz, legislar por lei ordinária ou lei complementar. Apenas não se exige a lei complementar, ela pode vir. E aí, se eu tiver uma lei complementar numa matéria que não é reservada à lei complementar, ela é uma lei complementar chamada de lei complementar de eficácia passiva de lei ordinária. Porque ela é formalmente uma lei complementar, mas é materialmente, né, atuante numa matéria que não exige a lei complementar. E aí, quando eu faço uma lei complementar numa matéria que não é de lei complementar, eu posso, inclusive, revogar por lei ordinária, nenhum problema, né? O Supremo, inclusive, aceita que leis ordinárias possam revogar leis complementares que legislaram, por via das quais se legislou, em matéria para a qual não se exige lei complementar. Então, não há hierarquia, nunca houve, tá? Você pode ter certeza absoluta disso, nunca houve, não há, e ninguém vai mudar a pirâmide de Kelsen hoje, né? Não há hierarquia de LC sobre LO. O que há, repito, é apenas uma reserva de matéria. Grande Tadeu, né? Fiz Sejus em Ondina e sou procurador do estado hoje. Cara, que alegria receber essa notícia, Tadeu. Foi meu aluno lá em 2007, né? Quando a gente fundou o Centro de Estudos Jurídicos de Salvador. Você é procurador aí na Bahia, em Salvador. Onde é que você tá, Tadeu? Exercendo aí a advocacia pública. Que orgulho, hein, cara? Que felicidade. Você e Rafa estudou... Ah, rapaz, tô lembrando de você. Tá na Paraíba, tô te vendo pela foto. Lógico que eu lembro de você, cara. Porra, um dos melhores alunos que a gente teve, cara. Sensacional, Tadeu. Sensacional. Que bom, né? Procurador aí na Paraíba. Parabéns, cara. Eu devo fazer algumas palestras aí na Paraíba. Quando eu tiver, eu vou dar um aviso aí, se o amigo tiver com o tempo aí, a gente se encontra, eu te dou um abraço. Bom ver você aqui no Periscope, meu irmão, sempre foi estudioso, né? Que beleza, que notícia boa, né? Alguém, acho que foi tio Carlinho, lembra tio Carlinho, Matusa, lá da cantina, né? Camilinho eu sei que passou, né? Foi tio Carlinhos que me falou da sua aprovação, tá certo, que bom, parabéns, meu velho, sucesso, merecido, né, meu irmão? Me lembro que você estudava aqui nem um sacana, corria atrás, dava uma raça da porra, né? E tá aí aprovado. Bom, galerinha, tô vendo aqui Zé Júnior de João Pessoa, Natão Norato lá de Campina Grande. Natão foi no Rio, né? Lembra de tio Carlinho, né? Aquela resenha da porra de Bahia Vitória na cantina do curso, né? E Natão lá de Campina Grande tá aí, foi me visitar lá em Niterói, foi lá na sede da PB Livros, me levou um docinho lá, lembro de você, Natão, muito querido, né? Ó, chinchilinha, tá aqui, um beijo pra você. Bom, vamos começar? Vamos começar essa aula, que eu quero tomar meu champanhe ali, né? Meu chandonzinho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Instituto da Reclamação Constitucional, beleza? Gente, a reclamação constitucional é uma ferramenta jurídica que foi idealizada para viabilizar que se possa levar ao judiciário um pleito específico de tutela jurisdicional. A reclamação constitucional é um veículo, é uma ferramenta jurídica que nos permite nos dirigirmos ao Poder Judiciário para que pleiteemos um perfil específico, além de tutela jurisdicional. A reclamação constitucional é uma ferramenta que se adequa para dois perfis de situações problemáticas da vida da gente. Existem duas situações em que nós nos deparamos com determinado tipo de problema e por força desse determinado tipo de problema, ou um ou o outro dos dois, que vos narrarei aqui, a gente pode, através da reclamação constitucional, pleitear às cortes de superposição do nosso Poder Judiciário uma determinada tutela jurisdicional específica, que vai, caso deferida, nos proteger diante do problema, do vício que a gente vai apontar ao Poder Judiciário
ora na primeira, ora na segunda, das duas situações que eu vou mostrar a vocês aqui. Então, de início, introduzindo o bate-papo, reclamação constitucional é um veículo, é uma ferramenta jurídica que nos permite provocarmos o Poder Judiciário pleiteando jurisdição em uma de duas situações específicas. Quando a gente propõe, quando a gente ajuiza uma reclamação constitucional, a gente faz o direcionamento dela ou para o STF ou para o STJ. Não obstante, parte da doutrina que merece todo o respeito entenda que seria possível trabalhar com a reclamação constitucional no plano das constituições estaduais, e aí seria a reclamação constitucional estadual. Eu não vou enveredar para esse ponto aqui nessa abordagem, senão levaria muito mais tempo para concluir aquilo que eu me preparei para falar com vocês aqui, tá? Então eu vou conversar com vocês apenas sobre a reclamação constitucional endereçável ao STF ou ao STJ, tá? Para que através dessa ferramenta jurídica, a reclamação constitucional, a gente possa pleitear ou ao STF ou ao STJ um determinado perfil de tutela jurisdicional específica, que, caso deferida, nos acautelará, nos protegerá em um de dois tipos de problemas da vida. Então, demarco aqui, delimito aqui a esfera da nossa abordagem para que a gente apenas converse sobre a reclamação constitucional prevista expressamente na Constituição da República, regulada em legislação específica que eu vou comentar aqui, tá? A reclamação constitucional que a gente dirige ou para o STF ou para o STJ, a reclamação constitucional direcionada às cortes de superposição, falo dos nossos dois tribunais maiores, a Corte Excelsa, o Pretório Maior, o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Bom, tem algum aluno meu da segunda fase de constitucional aí presente? Só para eu saber se tem alguém da turma aí me acompanhando, tá? Eu acho que o Thalisson tá aí, o Zé Júnior também. Tem algum aluno aí do Esquadrão STF? Tá aí, Thalisson Faleiro, beleza. Douglas de Mossoró, Nath tá aqui também, Zé Júnior tá aqui, Dario tá aqui, Dani, você tá aqui também. Que bacana. Se vocês puderem, avisem lá no grupo, que eu tô começando a aula no grupo do WhatsApp da gente. Simbora, Esquadrão! Chama lá o mano, porra, mano Jeff, pode fazer o pagodezinho comigo aqui, cantando a musiquinha, né? Que aí vai ficar bonito, tá bom? Avisem lá no grupo. Galera Tributário tá sempre bem-vindo aqui, Juanzão, todo mundo aqui estudando. Ó, a Paty lá do Acre também, todo mundo aqui, tá? Estou em cima, sim, pra gente aprender, que o que eu vou falar aqui cai em prova, isso é importante pra vida real. Ó, TT, você tá aqui, TT. Que bom. Então já vi que a galera tá em peso, o Esquadrão tá em peso aí, né? Segunda fase constitucional com PB e com RB. Pode compartilhar com os seguidores? Deve, claro. Ô Lio, do coaching de concursos públicos, turma 2, te amo, Lio. Muita saudade de você, meu amor. Tá? Então convidem os seguidores, vamos fazer isso então? Vamos lá, Cirlane, Linsete, Cirlane. Fala, grande mestre, fala, Marcos, fala, Zé. Vamos fazer o seguinte, faz isso aqui, vem aqui, ó, no coraçãozinho e convidem seus seguidores. Tá? Convidem seus seguidores aqui pra galera chegar na classe, que a aula vai ser top, reclamação constitucional. Convidar os seguidores, você vem aqui, ó, onde tá saindo esses coraçõezinhos, clica aqui e bota convidar seguidores, igual fez a Lilian aí, igual fez o Zé Júnior. Convidem os seguidores e vamos embora com reclamação constitucional. Valeu, Priscilinha, tá? Isso, que show, galera. Vamos, Ramo Diniz, vamos lá, vamos embora. Convidando os seguidores e muito coraçãozinho. Bom, observem que vamos ter aqui em média de meia hora a 1 hora de aula, tudo bem? Observem que eu tenho tido o cuidado aqui na abertura da fala de falar o tempo inteiro que a reclamação constitucional, ela é uma ferramenta, ela é um veículo, ela é um instrumento. Observe que, propositalmente, TT, linda, te amo, TT, segunda fase constitucional, alô, Esquadrão, né? Então, observe que eu, propositalmente, eu tive o cuidado de, na introdução do tema, não usar a expressão ação. É que paira na doutrina, e existe até, posso afirmar a vocês, dissídio de entendimento entre os próprios ministros do STF quanto à natureza jurídica da reclamação constitucional. Prevalece o entendimento na doutrina que é uma ação. Uma ação como um veículo adequado para provocar a jurisdição, que submete aos requisitos de controle de validade da teoria da ação, ok? As condições da ação. Mas parte da doutrina não aceita que a reclamação constitucional seja tratada como uma ação autônoma, uma ação. Parte da doutrina entende, viu, galera, que a reclamação constitucional é apenas um instrumento para viabilizar o exercício do direito de petição. Dispensaria advogado, não exigiria taxa judiciária, tá? Parte da doutrina entende que a reclamação constitucional não é uma ação, e sim um instrumento processual sui generis para viabilizar o exercício do direito de petição. O STF, inclusive, já chegou em certo momento a exortar esse entendimento.
não é, repito, todavia, o entendimento majoritário. O entendimento majoritário é que a reclamação constitucional é sim uma ação, ok? E aqui, nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou tratar a reclamação constitucional como uma ação. Feita essa ressalva, que parte da doutrina entende que existe uma insuficiência de elementos para trabalhar com ela como uma ação propriamente dita. Pelo que parte da doutrina entende que ela é apenas um instrumento processual destinado a viabilizar o exercício do direito de petição, eu vou me posicionar com o entendimento majoritário e vou tratar do Instituto aqui como sendo uma ação própria, uma ação autônoma, a reclamação constitucional como uma ação. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, vamos embora. A reclamação constitucional é uma ação, e aí estou firmando posição particular agora com a doutrina majoritária, ok? Para não ficar toda hora tendo que repetir, você já sabe que tem divergência quanto à natureza jurídica dela, beleza? Vamos lá. A reclamação constitucional é, portanto, uma ação por via da qual um jurisdicionado se dirige ora ao STJ, ora ao STF, para pedir ora ao STJ, ora ao STF, uma tutela jurisdicional que se direcione para ou um ato do Poder Judiciário ou um ato do Poder Executivo. A reclamação constitucional é uma ação cabível em duas hipóteses, e que em ambas nós estaremos diante de um comportamento do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. A reclamação constitucional é, portanto, uma ação serviente a proporcionar aos jurisdicionados a busca no Poder Judiciário de uma tutela jurisdicional específica para enfrentar, para combater, quiçá para cassar, para invalidar, ou um ato do Poder Judiciário ou um ato do Poder Executivo. Do que se trata? Do que se trata? Vamos lá? Vamos lá, galera de Belém, vem comigo. Do que se trata? O primeiro de dois casos que desafia e legitima o cabimento da reclamação constitucional é aquele em que nós temos um comportamento, vamos lá, Ézio, um comportamento, ora do Poder Judiciário, ora do Poder Executivo, por via do qual se está diante de uma violação, de um desrespeito à autoridade das decisões firmadas e estabilizadas. Grande Valdir, bora esquadrão, ora no STF, ora no STJ. Vou repetir para vocês. O primeiro caso da vida real, em que talvez vocês, advogando, ajuizem uma reclamação constitucional, que talvez vocês, na hora da prova da segunda etapa, venham a fazer a petição para ajuizar uma reclamação constitucional. O primeiro caso que desafia o cabimento, que legitima o cabimento da reclamação constitucional, da RCL, é esse caso em que ora o Poder Executivo, ora o Poder Judiciário, ora a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, ora o Poder Judiciário, através de quaisquer de seus juízes de primeira instância ou de seus tribunais, agem desrespeitando a autoridade de decisões estabilizadas, ora na jurisprudência do STJ, ora do STF. Quando nós temos comportamentos dos tribunais que ficam abaixo do STF e do STJ, os tribunais locais, os tribunais da justiça especializada, os magistrados que exercem jurisdição singular na primeira instância nas varas espalhadas por todo o país, ou também pelos agentes públicos do Poder Executivo na administração direta ou indireta, quando nós temos comportamentos, decisões judiciais, atos ou procedimentos administrativos na administração pública, que afrontam, que desrespeitam, que colidem com a autoridade. Pode falar, amor? Pra mim? Quem é? Fale pra ele que eu tô dando aula, que eu ligo quando acabar. Deixa eu falar rapidinho com ele. Só um segundo, gente. Eu tô fazendo um periscópio aqui pra turma de constitucional, tá? Pamplona? Alô? Caiu? Tá mudo? Alô? Fale pra ele quando assim que eu acabar aqui, eu ligo pra ele, tá? Então vejam, o primeiro caso que desafia, portanto, o cabimento da reclamação constitucional é esse caso em que nós estamos diante de atos, procedimentos, talvez até por que não dizer contratos, consórcios, convênios, manifestações de vontade das mais variadas naturezas da administração pública, ou atos do Poder Judiciário, sejam dos órgãos jurisdicionais ou não,
se for dos órgãos jurisdicionais de quaisquer juízes ou tribunais que desrespeitam a autoridade das decisões do STF ou do STJ. Nesse primeiro caso, o jurisdicionado que se sente prejudicado pelo ato do judiciário ou do executivo, contrário à autoridade das decisões do STF e do STJ, ele pode ajuizar uma reclamação constitucional. Se o desrespeito for à autoridade de decisões do STJ, endereça a reclamação constitucional para o STJ, dirigindo-a ao presidente do tribunal. Se o ato desrespeitador estiver afrontando a superioridade, a supremacia, a autoridade das decisões do STF dirige a reclamação constitucional para o STF, recomendando-a, endereçando-a para o presidente do STF, pedindo, ora ao STF, ora ao STJ, que se manifestem quanto ao comportamento apontado na petição, indicado como colidente e desrespeitador, comportamento esse que com certeza o jurisdicionado, no seu interesse de agir, quer ver invalidado, cassado, se for o caso, anulado, para que prevaleça a autoridade de certas decisões do STF e do STJ que lhes são favoráveis. Imagine você que eu quero exercer certo direito, quero exercer certa prerrogativa, que inclusive está lastreada em certa lei ou na Constituição, e que existe jurisprudência do STJ ou do STF no sentido de que eu tenho o direito que alego ter, mas esbarro num comportamento da administração pública que cerceia o exercício desse meu direito, que não reconhece a legitimidade desse meu direito, ou esbarro numa decisão interlocutória, numa sentença, num acordo, em um processo que me nega o acesso a esse direito. E esse meu direito não apenas é previsto no direito objetivo, na legislação, mas é chancelado por decisões estabilizadas com a autoridade das decisões de tribunais de superposição, decisões estabilizadas na jurisprudência, ora do STF, ora do STJ. Meus amados, se eu tenho um direito subjetivo, assegurado na lei, na Constituição, no direito objetivo, constitucional e infraconstitucional, e estão impedindo que eu exerça o meu direito, e esse meu direito é reconhecido na jurisprudência estabilizada do STJ ou do STF, é evidente que eu vou querer lutar pela defesa do meu direito. Se é estabilidade, que eu posso confiar nelas e tem autoridade, e estão violando esse entendimento que eu alego que me favorece e que está estabilizado na jurisprudência do STF e do STJ, eu posso, através da reclamação constitucional, narrar os fatos, apresentar os meus argumentos e formalizar os meus pedidos. Eu, reclamante, peticionarei ou ao STF ou ao STJ, dependendo de quem é o entendimento que está sendo afrontado, e postularei a tutela jurisdicional protetiva, que consistirá em afastar o ato, cassar uma decisão judicial, anular o ato do executivo, contrário à estável jurisprudência do STF e do STJ, que exortam o entendimento que me protege e viabiliza o exercício do meu direito. Observem que, última ratio, o que eu quero é a proteção do meu direito, é poder exercer o meu direito, que está tendo um óbice, por força de uma decisão do judiciário ou de um ato da administração. E quando ajuizo a reclamação constitucional para o STF, direi, STF, o fato é esse, meu direito é esse. Existem os seguintes precedentes que geram uma decisão estabilizada nesse sentido a meu favor, aqui no seu tribunal. E eu queria que o senhor STF cassasse essa decisão judicial na primeira instância. Eu queria que o senhor STF anulasse esse ato da administração, para que o meu direito prevaleça e eu possa ter o pleno exercício dele e o gozo das prerrogativas que me são asseguradas na legislação vigente. Então a primeira hipótese para o ajuizamento da reclamação constitucional é essa. É quando eu vou ora ao STF ou ao STJ demonstrar que existe certa jurisprudência. Existe grande Tasso. Alô, esquadrão, Tasso, ex-aluno da turma passada. É você, Tasso? Da segunda fase constitucional passada, aprovado, e hoje está lá com a gente fazendo o tutorial da segunda fase atual. Passou na turma passada comigo e com o Rafa, aprovado em constitucional. Grande Tasso, queridíssimo. Tá? Então, o primeiro caso, vamos lá, Thalisson, é esse. Em que eu vou ao STF ou ao STJ, dirijo a reclamação constitucional ao presidente e vou pedir, ora, que anule o ato da administração, ora, que casse a decisão judicial que está em desacordo com o entendimento firmado no tribunal e que protege o meu direito. Ok? Então, a primeira hipótese é essa. A segunda hipótese de cabimento de reclamação constitucional é naquelas situações em que nós estamos diante de atos do Poder Judiciário, atos jurisdicionais, atos decisórios, em que certo juiz ou certo tribunal estão usurpando competências jurisdicionais do STF ou do STJ. Quando determinado juiz ou quando algum tribunal local agem no exercício de certa atribuição, que é competência do STF ou do STJ,
Quando eu tenho, ora um TJ, um TRF, ou um Tribunal da Justiça Especializada, ou um juiz, atuando em matéria que é de competência do STF e do STJ, exortando ali uma situação de flagrante usurpação de competência do STF e do STJ, eu posso ajuizar a reclamação constitucional, ora para o STF, se for dele a competência usurpada, ora do STJ, se for dele a competência usurpada, para demonstrar o feito e mostrar que competências deles, que são exclusivas deles, estão sendo usurpadas por outros órgãos infra do Poder Judiciário, pedindo ora ao STF ou ao STJ que tome as medidas adequadas. Imagine você que alguém ajuize um ADIM no TRF e o desembargador sorteado ali como relator, na turma que foi sorteada, começa a julgar ADIM. Ele não tem competência, a competência é exclusiva do Supremo para originariamente julgar, em único grau de jurisdição, ação direta de inconstitucionalidade. Não poderia o TRF entrar no mérito e julgar essa ADIM. Se o juiz, se o desembargador relator não se declara incompetente, se ninguém argui uma exceção de incompetência, a parte prejudicada, ou caso tenha arguído e não tenha sido acolhida, ela pode, através da reclamação constitucional ao STF, demonstrar que está havendo usurpação de competência. Observe, portanto, que a reclamação constitucional se apresenta como uma ação, e aí repito, uma ação, seguindo aqui parte da doutrina majoritária, já falei isso no começo, que entende que é uma ação. Uma ação que permite buscar, ora no STF, ora no STJ, uma tutela jurisdicional específica, cabível para um de dois casos. Primeiro caso, quando eu estou diante de uma situação fática em que a autoridade de decisões do STF ou do STJ que me favorecem e protegem meus direitos, essas decisões que têm autoridade, decisões do STF e do STJ, estão agindo de uma maneira para anular o ato da administração contrário à autoridade das decisões do STF e do STJ. Algum juiz ou algum tribunal estão atuando em matéria que é competência do STF e do STJ. Eu posso ajuizar a reclamação constitucional, ora para o STF, se for dele a competência usurpada, ora para o STJ, se for dele a competência extirpada, para pedir que tome a devida providência, ora ordenando o trancamento do processo, ora avocando o processo, enfim, decidirão com base no regimento qual será o procedimento adequado diante daquela situação em que é flagrante a inconstitucionalidade. Posta essa introdução, declinadas as duas situações, tem muitos pormenores a serem desdobrados, o que é que você conclui? Que a reclamação constitucional é o veículo processual idealizado pelo Constituinte para permitir ao jurisdicionado se dirigir ao STF ou ao STJ quando está se desrespeitando a autoridade de decisões deles ou quando se está violando regra de competência que é competência exclusiva deles. Quando alguém mete a mão no que é do STF e do STJ, eu posso ir no STF e no STJ reclamar. Logicamente, com o meu interesse de agir, provando que eu sou prejudicado por aquela situação em que alguém usurpou competência do STF ou do STJ ou está desrespeitando a autoridade de decisões do STF e do STJ que me favorecem, pô. Aonde você vai encontrar essa previsão? Veja, o artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição. O artigo 102, inciso 1, a linha L. Tome nota, por favor. Artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição. Ele vai determinar o cabimento da reclamação constitucional para o STF nessas hipóteses em que a gente tem violação à autoridade das decisões do STF ou que a gente tem desrespeito às regras de competência que a Constituição fixa para o STF. Então, artigo 102, inciso 1, a linha L. Tudo bem? Para o STJ, a competência está prevista no artigo 105, inciso 1, a linha F. 105, inciso 1, a linha F. Ok? Então, o artigo 102 e o artigo 105, nós sabemos. Tá, vamos lá, galera, presta atenção. Botando o coraçãozinho aí, não para os coraçõezinhos não, pelo amor de Deus, bota pipoca coração aí na tela. O artigo 102, inciso 1, e isso, a linha L, e o artigo 105, inciso 1, a linha F, eles são os artigos que autorizam o ajuizamento da reclamação constitucional, ora para o STF, ora para o STJ. A gente sabe que o artigo 102 é o artigo que elenca as competências do STF. O artigo 105 é o que elenca as competências do STJ. A gente sabe que cada um desses artigos tem 3 incisos. O inciso 1 de cada um desses dois artigos, 102, 1 STF, 105, 1 STJ. O inciso 1º é aquele que elenca as competências originárias. É quando STF e STJ julgam as causas originariamente postas ali, lendo petição inicial. Já os incisos 2 e 3, do artigo 102 STF, 105 STJ, os incisos 2 e 3, eles cuidam das competências recursais, ok? Competências recursais. O artigo 102, inciso 2, ele vai cuidar da competência recursal ordinária, quando o STF julga ROC, recurso ordinário constitucional, as linhas A e B. O 105, inciso 2, cuida do ROC para o STJ, competências recursais ordinárias para o STJ, 105, inciso 2, A, B e C.
O inciso 3 de cada um dos dois artigos cuida da competência recursal excepcional. Competência para recurso extraordinário, no 102, inciso 3, A, B, C, D. E competência para recurso especial, no 105, inciso 3, A, B, C. Então, inciso 3, 102, 3, competência para RS, 105, 3, competência para RESP. Tudo bem? O que me interessa aqui é o inciso 1º. Artigo 102, inciso 1, são as competências originárias do STF, quando você ajuiza uma ação do STF. Começa lá com a linha A, ok? Da ADIM, da ADC, tá? E vai acabar na linha R, tá? Da competência do STF para receber ações em face do CNJ e do CNMP. Então, da linha A à linha R, eu tenho as alíneas que estabelecem as atribuições que o STF tem a desígnio da Constituição para processar e julgar originariamente certos feitos. 102.1 A, B, C, D, F, GH, JK, LM, NO, PQR. O 105, inciso 1, cuida das competências do STJ, ok? São 9 alíneas, A, B, C, D, E, F, GH, I, ok? Bom, além desses dois dispositivos constitucionais, vale a pena você ter em mãos duas leis importantes. A primeira é a Lei 8.038 de 90, ok? A Lei 8.038 de 90, ela cuida de procedimentos especiais no STF e no STJ, inclusive da reclamação constitucional. Anote que em 6 artigos, artigos 13 a 18, artigos 13 a 18 da Lei 8.038 de 90, você vai encontrar regrinhas especiais para o procedimento no processo que se instaura em razão do ajuizamento da reclamação constitucional em uma dessas duas situações declinadas. Avance comigo e continue. Anote também a lei que rege as súmulas vinculantes. A Lei 11.417, Lei 11.417 de 2006, a Lei 11.417 de 2006, que cuida das súmulas vinculantes, e no artigo 14, tome nota, artigo 14, incisos e parágrafos, vai disciplinar isso. O artigo 14 da Lei 11.417, Zé, 8.038 de 90 é do 13 ao 18, Zé. Tá? 8.038, se eu não me engano, começa no artigo 13, hein? Do 13 ao 18. Depois confere lá, tá? Se eu falei besteira, me perdoa, mas eu acho que vai do 13 ao 18, tá? Na 8.038. E na 11.417, o artigo 14 dela, artigo 14 da Lei 11.417, ele vai, né, nos colocar no estudo da reclamação constitucional em face da violação a entendimento de súmula vinculante. Perfeito? Valeu, Zé. Então observe, Zé, você e toda a galera aí, alô esquadrão, todo mundo ligado, né? A Lei 11.417, ela cuida especificamente de uma hipótese para a reclamação constitucional. É quando a gente ajuiza a reclamação constitucional diante de situações em que, ora a administração pública, ora o Poder Judiciário, estão desrespeitando o entendimento firmado em decisões que ensejaram súmula vinculante, ora estão negando a aplicação à súmula vinculante, ora estão aplicando ela de modo equivocado. Então, se eu tenho situações que o Poder Executivo, a administração direta ou indireta, ou o próprio Judiciário, agem desrespeitando, decidindo ou agindo contra entendimento de súmula vinculante, negando a aplicação de entendimento de súmula vinculante, ou aplicando em situação equivocada, eu posso reclamar ao STF, porque está havendo desrespeito à autoridade das decisões do STF. Percebe? Então, quando é que cabe mesmo, gente, reclamação constitucional? Quando eu tenho violação às regras de competência do STF e do STJ, ou quando eu tenho desrespeito à autoridade das decisões do STF e do STJ. Nada mais forte para eu sintetizar aqui a ideia de desrespeito à autoridade das decisões do STF e do STJ do que o desrespeito ao entendimento de uma súmula vinculante do STF. Perceba que nada é mais robusto para demonstrar a autoridade de decisões do STF do que o entendimento firmado numa súmula de efeito vinculante. Bom, importante dizer que para que eu tenha autoridade das decisões do STF, eu não preciso ter súmula vinculante. As decisões do STF podem ou não ser sumuladas e podem ou não alçar voo ao status de um verbete sumular de caráter vinculante. E elas têm autoridade. Para que eu fale de autoridade das decisões, a autoridade é o que, gente? É a respeitabilidade. É dizer o seguinte, olha, o Poder Judiciário local e o Poder Executivo, eles têm que respeitar as posições do STF. Se o Supremo não transforma esse entendimento no entendimento sumulado com efeito vinculante, ele dá uma margem de liberdade ao Poder Judiciário, à própria administração, de não cumpri-lo. Mas caso não cumpra, permite ao jurisdicionado reclamar ao STF.
Porque entendam o seguinte, tá? Qual é a função do STF quando ele atua, né, na sua atividade jurisdicional? Qual é a função do STF quando ele atua na sua atividade, Tiagão, jurisdicional, especialmente no controle difuso de constitucionalidade, recebendo ROC, recebendo RE? Qual é a função dele? Dar a palavra final. Quando o Supremo julga em sede de recurso extraordinário certa causa, ou até mesmo em recurso ordinário, um MS, um MI, um HC, um HD, ou julga o crime político em recurso ordinário, quando o Supremo está julgando em ROC ou RE, em controle difuso, aquele acórdão que ele exara, prolatando a decisão final daquele processo, tem autoridade. É uma decisão que tem autoridade. Mas se essa decisão não chega a alçar voo ao status de ser sumulada por vários precedentes iguais, por repetição de processos, ela não vira uma súmula. Ela não vira entendimento de súmula, mas nem por isso ela não tem autoridade. Se o Supremo não torna aquela decisão objeto de uma súmula, e de uma súmula vinculante ainda por cima, ele não obriga ninguém a cumprir. Um juiz numa vara civil, numa vara de fazenda, numa vara criminal, um tribunal local, ele não é obrigado, valeu Moniquinha, ele não é obrigado a aplicar aquele entendimento do STF. Ele tem a liberdade, na autonomia decisória que ele tem, que é uma das garantias institucionais da carreira da magistratura, ele decide contra. Só que na hora que ele decide contra o entendimento do STF, o que é que o jurisdicionado, derrotado naquela sentença, naquele acordo, não pode fazer? Tentar recorrer. E se ele recorre e leva o pleito ao STF, se o Supremo não mudou o entendimento dele, o que é que ele vai fazer com o recurso extraordinário, ou se fosse o caso, com o recurso ordinário constitucional, quando cabível? Ele vai dar provimento ao recurso e vai reformar a decisão. Então o que é que se pensou? Já que a decisão do Supremo tem autoridade, ele tem a missão de dar a palavra final, de dar a palavra que vai caminhar para a coisa julgada e exaurir a cognição meritória no processo. Se alguém se sente prejudicado por uma decisão de juízes, de tribunais, ou um ato da administração, contrário à jurisprudência estabilizada no STF, mesmo que não sumulada, esse alguém pode ir direto ao Supremo, ajuizar uma reclamação constitucional no Supremo e dizer: olha, Supremo, existe aqui essa decisão, esse acordo do tribunal tal, essa sentença do juiz tal, essa interlocutória do juiz tal, esse ato aqui da administração, que eu tentei mudar na administração, impugnei, tentei rever, não consegui, e é contrário a essa decisão, a essas decisões do senhor e ao entendimento que o senhor estabilizou, e isso está me prejudicando. Se o Supremo concordar comigo e disser: realmente, meu entendimento é esse, o Supremo vai dizer: não precisa ficar subindo de escadinha até um RE para chegar até mim. Não vamos perder tempo e nem gastar a máquina pública, nem gastar dinheiro e nem gastar o Poder Judiciário. Ajuização direto para mim, que eu julgo a sua reclamação constitucional. E se eu concordar com você que essa decisão do juiz, do tribunal local, que esse ato da administração é contrário à autoridade das minhas decisões, é claro que tem que prevalecer a autoridade das minhas decisões, porque é isso que a Constituição estabelece. Decidir contra a autoridade das decisões do Supremo, contra o conteúdo das decisões do Supremo, desrespeitando, portanto, a autoridade da decisão do Supremo, última ratio é violar a Constituição, porque a Constituição é que estabelece que a decisão do Supremo é a final, é a que prevalece, ele pacifica. Ele é que dá a palavra final, qual é o direito constitucionalmente tutelado que se aplica. Por isso eu posso ajuizar uma reclamação constitucional diante do Supremo. E vejam, eu posso ajuizar uma reclamação constitucional para o Supremo sempre que eu estiver diante de violação à autoridade de suas decisões, como posso ajuizar para o STJ quando for violação à autoridade das decisões do STJ. E aí percebam, meus amados, quando eu falo da reclamação constitucional para o STF, o caso mais clássico de cair em prova de concurso público, de cair na segunda fase da OAB inconstitucional, o caso mais bacana seria um ato da administração pública, ou uma decisão de um juiz ou de um tribunal local, ou até mesmo do próprio STJ, desrespeitando o súmula vinculante. Aí você vai dizer: PB, vem cá, se o juiz sentencia contra uma súmula vinculante, pra que eu vou ajuizar uma reclamação constitucional se eu posso apelar da sentença? Meu filho, se você apelar da sentença, você vai ter que pagar o preparo da apelação, interpor a apelação, esperar o julgamento da apelação no tribunal local. Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Se você perder, talvez caiba um REST para STJ ou um RE para STF. Aí talvez daqui a 4, 5 anos você chegue no STF para conseguir o que você queria. E vou dizer mais, pode ser que você, apelando da sentença, o tribunal local não reforme a sentença, negue provimento à sua apelação, desrespeitando o STF junto com o juiz local, e pode ser que, em razão do conteúdo da matéria, você não consiga o RE. Talvez você não tenha feito o pré-questionamento, e aí você não sobe. E se subir pelo RE, sobe anos depois. Então eu que lhe digo, por que apelar? Se a Constituição te permitiu ir direto gritar no Supremo. A Constituição quer proteger a si própria, e quem protege a Constituição é o Supremo. Então a Constituição disse: vá ao Supremo e reclame. Eu estou lhe dando uma reclamação, uma corneta chamada reclamação constitucional, para você apitar no ouvido do ministro do Supremo. Você vai apelar, meu filho? Você está de sacanagem. Então, você pode ajuizar a sua reclamação constitucional pedindo ao STF que casse a decisão judicial afrontadora das decisões dele, da autoridade das decisões dele. Entendeu? E isso, Thaleson, perfeito. No âmbito judicial,
no âmbito judicial, não precisa do esgotamento das vias recursais. Você vai achar isso, viu, Thales? Isso expressamente, depois olha que isso cai muito em prova, viu, campeão? E você é um excelente aluno, olhe lá no artigo 14 da lei 8.038 e depois olhe no 14 da 11.417. A reclamação constitucional é cabível independentemente do esgotamento das vias recursais no processo judicial, ok? Não tem prazo. Não tem, Thiagão, não tem previsão de prazo para reclamação constitucional. Isso, inclusive, é uma vantagem dela em relação ao recurso. Porque diante do recurso eu posso ter o trânsito em julgado. Eu, Pedro, em particular, abro uma puta discussão, ok? Eu abro, grande Martino, Tairone, eu dei aula em quase todos os cursos do Brasil. Tairone, eu dou aula há 15 anos, eu fui sócio de 9 cursinhos e fundei 14 cursinhos. Coordenei quase todos os cursos que você conhece aí. Eu tô hoje no Portal F3, eu criei ele há 5 meses lá no Rio de Janeiro, é ao vivo pro Brasil inteiro, eu tô com a equipe de quase 60 professores, todos muito conhecidos aí, e hoje eu sou o diretor-presidente do Portal F3 e sou professor exclusivo do portal, ok? Dei aula em vários cursos, ok? Vários, no IELF antes de virar LFG, no SES, nas escolas do MP do Brasil inteiro, da magistratura, no Fórum, no Supremo, no SEJUS, no SEJAS, no JUSPOD, no CEP em Vitória. Dei aula em todos os cursos que você imaginar. Hoje eu sou professor exclusivo do Portal F3, beleza? O que você precisar, conte comigo, conte com a equipe. Vai ser sempre uma honra poder acolher aí você e toda a rapaziada. O processo é mais do que acadêmico, ele é humano, é movido à sinergia, à alegria, à harmonia, ao entendimento, à pessoalidade, que é isso que caracteriza o nosso time, tá bom? Inclusive entra aí uma professora agora ao vivo, a professora Beatriz Abraão, grande Bia, professora de processo penal, advogada criminalista lá do Rio de Janeiro, professora do Portal F3 de processo penal. Um beijo, Bia. Então vamos voltar? Então veja, viu, Thiagão, você que perguntou. Eu, em particular, eu sempre coloco essa questão para debate. Valeu, Bia. Muitos corações para você. Maravilhosa professora de processo penal, Beatriz Abraão. Vale a pena seguir ela. Bom, galerinha, eu sempre coloco esse debate nos meus grupos de estudo, debato muito com o Rafa, o seguinte: a lei não coloca prazo para caber a reclamação constitucional. Não há prazo, entendeu? Só que a decisão judicial que está afrontando a autoridade das decisões do STF, ela pode transitar em julgado. Se esgotar o prazo do recurso, não vai ter posição de recurso. Então é um debate que se abre e a doutrina é muito dividida sobre isso. Se o prazo para interpor a reclamação constitucional seria o prazo da tempestividade recursal. Porque, do contrário, se não for interposto o recurso e nem ajuizada a reclamação constitucional, a decisão judicial transitar em julgado, a discussão terrível que se abre é: eu poderia usar a reclamação constitucional para questionar a coisa julgada? Porque aí eu estaria cuidando da reclamação constitucional fazendo as vezes de uma ação rescisória. Entendeu? Então, observe, grande Clebinho, teve aula comigo lá no Carnaval, eu lembro, lógico, Carnaval de Salvador, 1.400 pessoas, 1.500 pessoas, no auditório do Teatro Iemanjá, lógico que eu lembro, no Conjuve, Congresso Jurídico de Verão, o maior evento que eu fiz na minha vida, velho, quase 2.000 pessoas em pleno Carnaval, galera de terno e gravata, assistindo aula. Depois vamos pro bloco de Carnaval, lembra do meu bloco? Faço direitinho, porra, 6.000 pessoas no meu bloco de Carnaval. Isso, gostei, Olavo, súmula 734 Supremo, boa, campeão, boa, mandou bem pra cacete. Então vamos voltar, vamos lá, vamos voltar. Então, galera, vejam bem, a grande discussão, vamos lá, Valdizão, a grande discussão é que se a gente admitir a reclamação constitucional, não é, diante de decisões judiciais já transitadas em julgado, a gente vai estar, grande Tairone, a gente vai estar admitindo reclamação constitucional como instrumento de relativização da coisa julgada. Me parece, e aí é só uma, ô meu irmão, grande vereador, grande parlamentar, um beijo no seu coração, meu irmão. Seja bem-vindo sempre, se puder aqui estar com a gente estudando direito, vai ser sempre bem-vindo, tá? Um beijo no seu coração. Eu recentemente dei palestras em muitas câmaras de vereadores sobre processos de coaching, né? Eu sou membro honorífico lá em Salvador, sou cidadão soteropolitano, recebi o prêmio, que é a maior honraria, medalha Tomé de Souza, da Câmara de Vereadores de Salvador recentemente. E faço um trabalho muito legal de coaching, de desenvolvimento de gestão de tempo, organização de mapas mentais, organização de tempo para a galera do Poder Legislativo. E estou com a proposta agora para trabalhar com 2 Assembleias Legislativas. Mas vamos lá, vamos voltar. Tamo junto. Vamos lá, Thiagão. Então, a sua pergunta, Thiagão, foi muito boa, porque ela desafia esse desdobramento de raciocínio. Poderia eu, Tairone, Thiago, Valdir, a galera toda aí, Zé Júnior, a galera toda, TT, poderia eu ajuizar a reclamação constitucional em face de uma decisão do TJ, do TRF, contrária à supremacia das decisões do STF ou do STJ, se essa decisão já transitou em julgado? Em particular, vou lhe dar uma opinião pessoal, a míngua do silêncio da Constituição, o arrepio do silêncio da Lei 8.038, ao alvedrio da omissão total de normatização na Lei 11.417 e no regimento interno do Supremo, eu entendo que não. Eu entendo que a reclamação constitucional perece diante da coisa julgada, mas eu quero te dizer com toda a humildade do mundo que minha opinião não é unânime.
Eu tenho colegas que entendem que, como o Constituinte não colocou prazo, não poderia o doutrinador, o intérprete, fazê-lo, restringindo a liberdade de manejo da ferramenta em comento. Então a ferramenta processual em apreço é uma ferramenta para proteger a Constituição, para proteger a competência do STF, do STJ, a autoridade da jurisdição maior. Então veja que reclamação constitucional é uma ferramenta de proteção constitucional, de proteção da Constituição. Porque quando eu falo de regras de competência do STF, quando eu falo de jurisdição exercida no STF e no STJ, eu estou falando da jurisdição mais elevada. E é a Constituição que estabelece isso. E quando eu falo de violação à autoridade das decisões do STF e do STJ, eu estou falando de violação à Constituição, porra. Em última ratio, estou violando a Constituição, né? Que determina que haja respeito à autoridade das decisões do STF e do STJ. Quando eu falo de violação das regras de competência do STF e do STJ, estou falando de violação ao 102 e ao 105 da Constituição. Então a reclamação constitucional ela é um instrumento de proteção constitucional. Acima de tudo, ela é um instrumento de proteção da Constituição. Ela é um instrumento para combater inconstitucionalidade. Ela é um instrumento de controle de constitucionalidade. Daí que alguns colegas entendem que se a Constituição não estabeleceu prazo e a lei não o fez de modo expresso, não se deveria restringir. Eu, Pedro, todavia, entendo que se poderia gerar uma distorção no sistema caso a gente permitisse reclamação constitucional fora do prazo recursal. Então eu entendo que quando você está ali, num processo que tem uma sentença, tem um interlocutório e cabe o recurso, você pode, no prazo da tempestividade recursal, optar pelo recurso ou pela reclamação. Não recorrendo, não reclamando, transita em julgado. E a via adequada seria a via da ação rescisória. Mas isso é uma opinião particular. E confesso a você que não tenho um comprometimento de me manter eternamente com ela não, porque a outra tese é muito boa. A outra tese, se eu não me engano, é a opinião de Rafa, meu irmão, Rafa Barreto. Não tenho nem certeza, vou até perguntar isso para ele depois, se é a opinião dele. Há alguns colegas nossos, inclusive do grupo da gente, que entendem que você pode ajuizar a reclamação constitucional em face de decisões judiciais contrárias à jurisprudência do STF e do STJ, mesmo depois da estabilização da coisa julgada. Né? Já que a Constituição disse que a finalidade da reclamação é levar ao Supremo, ao STJ, um pleito para cassar a decisão judicial contrária à autoridade de suas decisões. E não limitou, não botou prazo e não restringiu, determinando que fosse somente quando ainda não tivesse coisa julgada. A consequência dessa segunda posição é que se você concordar com ela, e você é livre para concordar, ok? Ninguém aqui pode impor posição a ninguém. Se você quiser concordar com esse segundo entendimento, que não é o meu entendimento pessoal, pelo menos no momento, não é com ele que eu comungo, você vai ter que admitir que reclamação constitucional é um instrumento jurídico adequado para promover a relativização da coisa julgada, ok? Possibilitando o STF ou o STJ cassar uma decisão que já transitou em julgado. A instabilidade desse posicionamento é que você pode, diante de uma decisão que já transitou em julgado, que já pode ter tido a execução da decisão, né, que já pode ter gerado relações decorrentes dela, você pode estar afetando essas relações. Isso pode ser contrário à segurança jurídica. Por isso é que eu entendo que a reclamação constitucional deve ser ajuizada dentro do prazo recursal. Ok? Mas enfim, repito, está com todo o carinho do mundo e a cautela que não pode faltar, que não existe prazo previsto na Constituição. Eu não sei se Tasso ainda está aí online, mas se ele tiver, ele vai lembrar que a gente travou, Valdir está aí online. Na turma passada de Constitucional, a gente travou uma discussão foda sobre isso. Né? Foi lá na minha salinha lá em cima, no 18º andar, estava tendo a aula. Éramos umas 15 pessoas ali no presencial, 12 pessoas, a turma estava pequena. E a gente entrou nessa discussão e foi uma discussão de altíssimo nível, que a galera que faz Constitucional na segunda fase é uma galera que estuda pra caralho, velho. Não tem ninguém de bobeira. Né? A galera que gosta, que curte, que ama. Né? E a gente fez uma discussão em alto nível exatamente nesse ponto. Bom, expus as duas correntes, dei o meu entendimento e deixo claro que a lei não restringe, a lei não coloca prazo. Tudo bem? Maravilha. Caminhemos. Gente, a reclamação constitucional em face de atos da administração pública, ela não seria no caso de usurpação de competência. A administração pública não tem como usurpar a competência jurisdicional. Você não ajuiza uma ação da administração pública. A reclamação constitucional diante de hipóteses de violação das competências do STF e do STJ é sempre diante de atos do judiciário, ok? É sempre diante de atos do judiciário. Mas quando a gente tem reclamação constitucional em face de comportamentos desrespeitosos à autoridade das decisões do STF e do STJ, pode ser ato do judiciário ou da administração. Quando a gente fala de reclamação constitucional em face de atos da administração contrários à jurisprudência estabilizada que tem autoridade do STF e do STJ, a legislação que eu estou te citando, ok? Tanto a Lei 8.038 de 90 como a Lei 11.417, lidas harmonicamente, você vai ver claramente, artigo 13 a 18 da 8.038, artigo 14, caput e parágrafos da 11.417. Você vai ler claramente que é necessário esgotar as vias administrativas de impugnação primeiro.
O STF e o STJ só vão conhecer da reclamação constitucional em face de ato da administração, quando há um pedido do reclamante de que se anule aquele ato, se primeiro se esgotarem as vias administrativas cabíveis de impugnação, ok? Lembra muito aquela discussão do habeas data, da súmula 1 da STJ, se lembram? Então, seria um caso raro de obrigatoriedade de esgotamento prévio, obrigatório da via administrativa, para poder então postular no judiciário. Esse caso seria um caso raro no direito constitucional brasileiro, que o acesso ao judiciário seria condicionado a previamente se tentar e se esgotarem as vias de impugnação, se tentar uma modificação do entendimento da administração através de um processo administrativo. Nesse viés, o esgotamento do processo administrativo seria um requisito de admissibilidade especial da reclamação constitucional no STF ou no STJ em face de ato da administração contrário ao entendimento, à autoridade do entendimento de suas decisões. Tudo bem? Vocês vão encontrar isso na legislação citada e é fundamental que na prova vocês citem isso. Tudo bem, meus amados? Tudo ótimo. Quando você ajuiza a reclamação constitucional, é requisito que você apresente os documentos probatórios de que esse ato aconteceu, que ele atinge o seu direito, na petição. É um tipo de ação que a gente trabalha com prova pré-constituída. Você deve apresentar o rol de documentos que demonstram o ato da administração ou do judiciário, o conteúdo desse ato, o direito atingido, a súmula vinculante desrespeitada, e você deve citar com documentos na sua petição o feito, o fato. Você já tem que entrar narrando e provando o fato na reclamação constitucional. A doutrina majoritária entende que o legislador cerceou a dilação probatória nos processos de reclamação constitucional. Então a doutrina majoritária entende que houve um cerceamento feito pelo legislador à fase probatória, pelo que não caberia a dilação probatória. Tudo bem até então? Tudo ótimo. Bom, caminhe junto comigo, né? Diante, né, do fato aqui apresentado, vamos falar um pouquinho sobre o procedimento. A reclamação ela é dirigida numa petição simples ou o STF ou ao STJ ao presidente do tribunal, Lei 8.038. Tá? Além do interessado, pode o Ministério Público propor uma reclamação constitucional, no âmbito ali da sua função agora como dominus lite, propondo, mas como um grande guardião da sociedade. Se ele não for o autor, o Ministério Público tem que ser ouvido e tem o direito de emitir parecer nas reclamações constitucionais propostas pelos jurisdicionados. É possível pedir liminar para suspender o ato da administração ou o ato do judiciário, a decisão judicial. É possível pedir tutela de urgência, o artigo 14 vai expressamente autorizar, na Lei 8.038, tá? O pleito de uma tutela de urgência para fins de liminarmente, na audita altera a parte, suspender, tá? O ato. Claro que você deve mostrar os requisitos genéricos de uma tutela de urgência, o periculum memoriae, fumus boni iuris, para que você escape de imediato da eficácia daquele ato da administração ou judicial que são contrários à autoridade das decisões do STF ou do STJ. Então você pode pedir a liminar, o MP deverá ser ouvido se não for o autor, tá? E aí você vai pedir ao Supremo ou que anule o ato da administração se for o caso, ou que casse a decisão judicial se for o caso, né? E se for um caso de violação às regras de competência, que o judiciário tome a melhor decisão dentre as opções que ele tem. Travar o processo, extinguindo, avocá-lo, e aí é ele quem vai analisar caso a caso, de acordo com as regras regimentadas do tribunal, qual é a melhor medida a ser adotada. Tudo bem, meus amados? Bom, essas eram as considerações mais importantes que eu queria trazer para vocês. Eu prometi ao meu esquadrão, eu prometi aos meus alunos da segunda fase constitucional que eu faria esse periscope. Eu sei que eu estou na dívida com vocês, porque eu estou muito focado com o pessoal de tributário. Eu estou dando aula com eles todos os dias, porque eu fiz um programa em que eu me obriguei, e com muito prazer eu faço isso, vocês sabem que eu faço isso por amor, a dar aula todo dia para eles. Eu estou batendo a ementa. Então acabei hoje um modo de TD e TBI, vou começar amanhã um modo de PTU e TR, depois vou com o modo de SS no recesso. Mas não poderia deixar de vir aqui. Eu quero que vocês saibam que vocês ganharam meu carinho, meu respeito e, acima de tudo, minha amizade. Independente de a gente não estar junto todo dia, eu quero que vocês saibam que eu penso em vocês todos os dias, que eu leio os comentários lá no grupo do Esquadrão STF todos os dias. Às vezes eu passo rapidinho só para deixar uma palavrinha, mas saibam que é uma palavrinha de carinho. É o sinal de quem está ali conectado mental e espiritualmente com vocês, enviando vibrações positivas. O que me tranquiliza é saber que vocês estão com o Rafa. Rafa foi o meu professor de Direito Constitucional. Rafa, na minha opinião, é o maior professor de Direito Constitucional que a gente tem no Brasil hoje. Pelo nível aprofundado de conhecimento que ele tem, não só no Direito Constitucional, mas em ciência política, em filosofia do direito, em teoria do Estado, né? Hoje Rafa estuda antropologia, estuda teologia. Então Rafa é um menino de um conhecimento diferenciadíssimo. E graças a Deus vocês têm ele todos os dias. A gente tem um staff
de tutores muito forte com a Aninha, a professora Ana Paula, né? Que está lá fazendo com vocês o treinamento diário de peça, TDP de constitucional, com Tássio e Yasmin, que entraram para fazer o tutorial. Então eu sei que a gente tem uma equipe de base muito forte, cuidando de vocês ali no dia a dia, né? Ajudando vocês todos os dias. Então, além deles, tem Rafa, que está com vocês. Por isso eu me sinto confortável. Vem cá, Pitica, dá um beijo pra galera, ó, que é o pessoal do meu esquadrão lá de Direito Constitucional. Você tá aqui no Golfinho. Dá um beijão pra eles. Um beijo. Eles estão estudando muito, sabe o quê? Direito Constitucional. Eles são alunos meus e do tio Rafa, sabia? Não. Pra passar tem que fazer o quê, Laís? Estudar Estudar o quê? Pouco ou muito? muito. Isso. E se não estudar muito? O que acontece se não estudar? Não passa. Isso aí, né? Então, galera, foi isso. Vou dar atenção aos meninos agora. Vou comer, vou almoçar, tá? Amei estar com vocês aqui. Saibam que vocês me têm aí de coração, tá? Depois eu passo lá no grupo para mandar um grande beijo a vocês, tá? Galera toda, Tiagão, Dani, Mi, Davi, Olavo, o outro Thiago, tá? Galera toda que tá aqui, TT, Zé Júnior, galera toda que tá aí comigo. Quaisquer dúvidas vocês tenham, que eu eventualmente não tenha tirado aqui, tá? Porque nem sempre consigo ver, que tá batendo às vezes a claridade do sol aqui, e segue, eu não consigo ler tudo, tá? Mandem pra mim, mandem as perguntas, mandem no meu Instagram, manda um direct, manda aberto num post meu, vai ser sempre motivo de orgulho. E a vocês do Esquadrão, tem um post meu que tá rolando lá na comunidade do Instagram do Amo Direito. E o pessoal de tributário está em peso lá comentando. Se vocês puderem, vai lá e fale: sou aluno do PB, Direito Constitucional, segunda fase, Esquadrão STF, estudo com PB e RB, turma bacana. Porque se vocês puderem lá nessa comunidade do Instagram, Amo Direito, @AmoDireito, vocês vão ver que tem lá um post que eles fizeram parabenizando o meu Periscope, que chegou a 24 mil alunos. É uma maneira de vocês me ajudarem, divulgarem o meu trabalho, divulgarem para as pessoas que não me conhecem, tá? A qualidade do trabalho, a seriedade, o profissionalismo e o carinho que a gente coloca aqui em cada aula, em cada encontro que a gente faz. Então é um pedido meu a vocês, com toda a humildade. Se vocês puderem me ajudar, não existe nenhuma propaganda melhor do que o boca a boca. E o boca a boca é de um aluno, quando ele reconhece a força, a dedicação do seu professor. Nada é melhor para um estudante do que ver um outro estudante dizendo: pode colar que esse professor é bom. Então, se vocês puderem, passem lá na comunidade Amo Direito no Instagram e deixem lá uma mensagem no post que está sendo feito lá do meu Periscope. A galera de tributário está comentando. Curtam e comentem. Tá certo? Ô Isaías, eu vou ter que sair, meu rei, porque eu tenho que cuidar agora dos meninos. Os meninos estão desde cedo me esperando e aqui já são 4 horas da tarde, né? E aí eu vou agora sair com os meninos, vou passear, vou dar atenção aos meus filhos, à minha esposa, à minha família, que eles estão desde cedo aqui me esperando, tá? Vou tomar aqui agora um mergulho, vou dar um mergulhinho, vou comer e vou passear com a minha família, tá certo? Foi um prazer estar com vocês aqui. Saibam que vocês podem contar comigo por que vocês precisarem. É sempre um motivo de alegria compartilhar o meu estudo, o meu conhecimento acumulado em 15 anos de dedicação, tá? Olavo, dúvida? A reclamação constitucional cabe apenas naquelas decisões judiciais administrativas que não obedecerem à decisão do STF em sede de controle de... Caralho, essa pergunta é excelente. Olavo, essa pergunta foi pergunta de prova oral da PGR no concurso de 2003, 2004, né? A gente ainda nem tinha a questão de súmulas vinculantes, né? E essa pergunta me marcou porque foi uma pergunta que eliminou muitos candidatos, né? Se a reclamação constitucional ela é cabível diante do desrespeito a decisões, né, do STF proferidas em controle concentrado ou difuso. Eu vou lhe dar uma opinião pessoal, tá certo? E se você pensar diferente, você tem o meu respeito, porque essa questão é controvertida. Mas uma pergunta muito boa. Em particular, entendo que não há distinção. A reclamação constitucional, no meu humilde modo de pensar, já estudando muito esse assunto, já peguei, sabe quando você pega o papel e vai dizer: se eu defender isso, a consequência é essa. Se eu defender isso, a consequência é essa. O desdobramento de eu dizer que é só no controle concentrado é esse. O desdobramento de eu dizer que é no controle concentrado difuso é esse. Eu, Pedro Barreto, entendo que você dá risada, mas velho, são questões que nos provocam a reflexão, né? Eu entendo que a reclamação cabe diante de decisões de TJ, TRF, que desacatam decisões tanto proferidas em sede de ADIM, ADC, ADPF, em controle concentrado, como em sede de controle difuso. Veja, por exemplo, que as súmulas vinculantes, elas se pautam em precedente, que a maioria deles são RS que vieram no controle difuso. As súmulas não vinculantes, correto? As súmulas dispositivas, as 736, as 621 anteriores a 88 e as 115 posteriores a 88 e até 2003, 2004. As 736 súmulas do Supremo, se você observar o entendimento que é esposado nelas, a maioria dessas decisões vieram de controle difuso de constitucionalidade e não do controle concentrado. Então, eu, Pedro, entendo que se algum tribunal, se algum juiz
Isso, perfeito. Posso trabalhar com a abstrativização do controle aqui, posso fazer o link sem problema nenhum. Eu entendo que a reclamação constitucional é cabível quando ocorre desacato, desrespeito à autoridade da decisão do STF ou do STJ. Independente se for o caso do STF, que eu não falo de controle concentrado no STJ, se for o caso do STF, eu entendo que cabe a reclamação quando afronta a decisões exaradas do STF em controle concentrado ou difuso. O que importa é que a gente tenha pelo menos decisões estabilizadas, entendimento estabilizado, tá? Porque se você parar para pensar, uma decisão de controle concentrado ela tem efeito vinculante, erga omnes, ela é para ser cumprida. E a decisão do controle difuso, não obstante, em regra produz efeito interpartes, eficácia intrasubjetiva, os limites intrasubjetivos da coisa julgada, e não obstante o Senado possa dar efeitos erga omnes através de resolução expansiva, não obstante seja em controle difuso, ela é uma decisão do Supremo. E eu posso ter vários REs no mesmo sentido. Eu posso ter uma decisão no RE representativo da controvérsia, né, com repercussão geral farta, ampla, rica, né, e não seria controle concentrado, seria controle difuso. Porra, imagina o Supremo tá há anos para julgar alguns REs com repercussão geral aí que são representativos da controvérsia, tá? E a gente ter o desacato a essas decisões de recursos extraordinários representativos das controvérsias em controle difuso e a gente banalizar o teor dessas decisões. Eu entendo que cabe a reclamação constitucional. Agora, esclareço a você que isso não é previsto textualmente em dispositivo nenhum, não há essa segregação, nem há uma afirmativa que tutele essa agregação. Então, por isso se debate na doutrina se as decisões parâmetro para serem as decisões de autoridade seriam somente as decisões de controle difuso ou seriam decisões de controle difuso e concentrado. Eu, Pedro, entendo que qualquer das duas. Tudo bem, Olavo? Tá respondido para você, campeão? Beleza? Respeitando os colegas que pensam diferente. Estou fundamentando a minha resposta. Maravilha? É isso. Galera, deixo vocês aí na paz de Deus, do Senhor Jesus. Fiquem com bom Deus. Lembrem-se, vamos tomar o champanhe da vitória no dia 17 de janeiro. Acredite nisso, acredite em você, não desista do seu sonho, tá? Vai dar certo e você vai chegar lá. Ó, meu irmão, eu quero vocês tomando o champanhe da vitória. Que você possa, com a sua aprovação, no dia 17, brindar com a sua família, com as pessoas que você ama, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com as pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida, que são a sua família. Que você possa, ó, junto com eles, tomar o champanhe da vitória, brindando a sua carteira vermelha, você que vai para um concurso, brindando a sua aprovação. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar o seu esforço, a sua dedicação, e você vai chegar lá. Conta comigo, conta com o Rafa, segunda fase constitucional, Esquadrão STF, no portal F3. Beleza? Tamo juntos, amo vocês e ó, até a próxima. Tentando fechar aqui que é difícil. Agora, vamos lá, fechando. Se puderem, passem lá, tá certo, gente? No Amo Direito. E deixem lá uma mensagem de vocês também, tá certo? Que o pessoal de tributário tá em peso comentando lá. Eu quero vocês aí de constitucional comentando também, tá bom? Deixa um beijo pra mim, um beijo pra Rafinha lá. Valeu!